Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Lucas, eu sou professor de matemática aqui na UFCG e meu intuito com este vídeo é de fato trazer aí para vocês resoluções, onde a gente em derivada tem que aprender a construir gráfico, com auxílio de derivada. Então eu trouxe aqui na verdade 5 funções onde com auxílio de derivada, tanto a primeira derivada quanto a segunda derivada, nós vamos aí calcular pontos críticos, estudar intervalos de crescimento e decrescimento, calcular os possíveis pontos de inflexão e depois veremos, através de análise da concavidade, se realmente eles são pontos de inflexão ou não. E ao final, nós vamos juntos construir o gráfico. E aí eu vou fazer o gráfico, pequeno esboço na mão, e depois a gente vai para o GeoGebra juntos, para a gente poder confirmar. Preste atenção, para gravar um vídeo desse, pode acontecer de que eu erre alguma coisa rápida, tá bom? Se eu perceber, eu volto e corrijo. Se não, no final ainda gravo algum take para poder colocar no meio do vídeo, ou até pode acontecer que passe despercebido. Mas é apenas um pequeno erro de conta, porque para gravar um vídeo desse a gente cansa muito a mente, porque o vídeo é longo. Inclusive, para você poder valorizar esse trabalho, curta aí, se possível, compartilhe com outras pessoas que estão pagando cálculo 1 e também se inscreva aqui no canal. Então vamos para a primeira função, que é uma função quadrática. Talvez você diga assim, se cair isso numa prova, eu automaticamente iria somente calcular as raízes. Mas eu queria que a gente começasse usando ela, porque é mais simples e mais rápido de fazer. E a gente aplica nela aquilo que a gente aprendeu, em derivada, e depois a gente vai estendendo para outros tipos de funções, tá bom? Então, a primeira coisa é o seguinte, sempre calcule a primeira e a segunda derivada. Então, eu vou até fazer assim, eu vou separar em tópicos, colocando sempre os enunciados. Então, vou colocar em vez de cálculo, eu vou colocar assim, primeira e segunda derivadas. Então, quem é a y'? Vai ser 2x menos 4, e quem é y duas linhas é 2. Então, sempre a gente vai precisar determinar aí primeira e segunda derivada. Não tem para que fazer outra coisa. Começa derivando a primeira vez e deriva a segunda vez. Depois nós vamos agora para determinar os pontos, ou o ponto, crítico. E o ponto crítico acontece em duas situações. Ou quando a derivada está indefinida, e aí nesse vídeo especialmente, todas as funções que eu vou trazer são funções polinomiais, então sempre a derivada está definida. Você que tiver dúvida sobre isso, dá uma olhada aí que eu já lancei vídeo sobre isso, à vontade aqui no canal, tanto na determinação de intervalos de crescimento e decrescimento, como de ponto crítico, onde eu mostrei exemplos assim, tá bom? Ou então quando a derivada é zero, que é o caso nosso. Então, como eu quero determinar os pontos críticos, eu quero justamente saber quando é que y' é zero. Mas isso acontece se somente se 2x menos 4 é zero. Isso acontece também de novo se somente se 2x é igual a 4. Ou seja, isso aqui acontece se somente se x é exatamente igual a 2. Então, é exatamente em x igual a 2 que eu tenho um ponto crítico. Como eu vou ter que depois fazer o esboço do gráfico, eu já vou determinar quem é o ponto. Então, eu sei que em x igual a 2 existe um ponto crítico, mas eu não sei quem é ele. Então, o que eu vou fazer? Daí, como? Vamos aplicar, Em y2 eu vou ter 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3, que dá 4, menos 8 mais 3, menos 4 mais 3, que dá menos 1. Segue que 2 menos 1 é ponto crítico. E, inclusive, é o único, Então, já temos aqui ponto crítico da gente. Depois de fazer isso, a gente agora pode estudar os intervalos de crescimento e decrescimento, tá bom? Então, vou colocar assim, crescimento e decrescimento. Quando eu quero estudar crescimento e decrescimento, galera, eu vou ter que observar o que vai acontecer com o estudo do sinal da minha derivada primeira, Então a gente faz o estudo do sinal da minha derivada primeira. Para fazer isso, automaticamente, vou colocar aqui uma reta. E aí, o que é que eu vou fazer? Isso aqui vai ser meu eixo, onde eu estou estudando a derivada, 2x menos 4. Como ela tem como raiz exatamente o valor de x igual a 2, então, automaticamente eu vou colocar aqui o número 2, certo? E aí, como na frente do x eu tenho um coeficiente positivo, que é o número 2, eu sei que ela vai ter esse comportamento aqui,
ok? Mais ou menos isso aqui. Então a parte que está em cima, já fiz isso aqui inclusive em outros vídeos, eu vou colocar o mais, e aqui vai aparecer a parte do menos, ok? Então essa região que está com menos é a parte em que eu tenho intervalo de decrescimento, né? Então, ó, o que é que vai acontecer? A minha função f será então crescente quando a sua derivada primeira é positiva, então em 2 até infinito, e decrescente em menos infinito até 2, tá bom? E além disso, a gente sabe que está variando de menos para mais, então como tem um menos para mais, esse aqui é um ponto mínimo, tá certo? Coloque isso na cabeça de vocês. Então sempre que está vindo de menos para mais é um ponto de mínimo, se fosse de mais para menos seria um ponto de máximo. Aí, ó, ademais, como a primeira derivada varia de negativa para positiva, então ó, o ponto crítico que é 2 menos 1, né? 2 menos 1 é ponto de mínimo. Ok? E aí, galera, já fizemos aqui primeira e segunda derivada, pontos críticos e crescimento e decrescimento. Agora vamos olhar a concavidade. A concavidade, a gente tem que estudar o sinal da derivada segunda, né? E a nossa segunda derivada é 2, sempre ela é positiva. Então, ó, como y duas linhas é igual a 2, que é sempre positivo, então a concavidade é sempre para cima, né? Então, nossa função tem gráfico com concavidade para cima. Isso vai acontecer sempre, né? E aí o que é que vai acontecer? A gente não vai ter hora nenhuma o y duas linhas sendo igual a zero, né? Então não vai ter ponto de inflexão, né? Ademais, como a gente tem que y duas linhas é diferente de zero, segue que isso aqui sempre, né? Então sempre vale para qualquer valor de x, segue que não temos ponto de inflexão. Então é só isso que a gente tem nesse nosso caso, né? Como eu falei, eu tinha um gráfico aqui mais simples, então foi bem mais tranquilo da gente poder resolver esse nosso problema. E aí então a gente agora pode fazer o esboço do gráfico, né? Então, o esboço do gráfico vai ficar mais ou menos assim. Vou colocar aqui o eixo yx, aqui está o zero. E aí, ó, eu vou anotar aqui exatamente o ponto crítico, que é 2 e menos 1. Então, 1, 2... e tá aqui o menos 1, concavidade é sempre para cima, né? E a minha função, antes de 2 ela é decrescente, então ó, vai ter esse decrescimento aqui, e depois ela começa de fato a crescer. E tá aqui o esboço do gráfico. Não vou colocar isso no GeoGebra, porque esse gráfico é mais tranquilo, né? Dava para você poder verificar, inclusive dá para verificar esses pontos, né? Ó. Que ponto seria esse aqui, cujo gráfico toca no eixo Y? Tá? Quando x for 0, que é exatamente o C. Então ele toca exatamente aqui no 3. E mais do que isso, as raízes dessa minha equação é justamente 1 e 3. Então isso aqui é exatamente no 1 que toca e também no 3. Então aí ficou um esboço bem mais completo. Geralmente é isso que a gente cobra realmente em avaliação, né? Que você inclusive calcule, se possível, as intersecções com os eixos. A com o eixo Y é quando x for igual a 0, e as outras é justamente as raízes da nossa equação, especialmente quando é uma equação assim mais simples, né? Agora vamos para a nossa letra B. A próxima função que eu trago é y igual x ao cubo menos x mais 3. Tentei ser bem didático, então eu vou crescendo com dificuldade. Comecei com uma quadrática, agora eu vou para uma cúbica. Eu trouxe inclusive até funções com grau 5 que vocês vão ver aí na frente. Então, mesma técnica, né? Primeiro passo, você vai calcular a primeira e a segunda derivada, né?
Então, ó, y' vai ser 3x² menos 3. Y, duas linhas, vai ser exatamente 6x. E aí vamos agora determinar os pontos, ou o ponto, né, crítico. Ponto crítico é quando y' é igual a zero. Mas acontece se somente se essa expressão é nula. Isso acontece se somente se isso aqui vale 3. Isso acontece se somente se x² é 1. Portanto, x tem que ser mais ou menos 1. Então, tem um ponto crítico em 1 e em menos 1. Aí vamos dizer exatamente quem são esses pontos críticos, né? Então, ó, uma vez que, quando x é 1, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 3. Que vai dar igual, né? 1 menos 3 mais 3, que deu igual a 1. E quando eu tenho menos 1, eu tenho menos 1 mais 3 mais 3, que dá exatamente igual a 5. Então, quem são os nossos pontos críticos, né? Logo, os pontos críticos são 1 e 1, menos 1 e 5. Ok? Agora nós vamos analisar intervalo de crescimento e decrescimento, né? Para isso tem que fazer estudo do sinal. A minha derivada primeira, ela é uma função quadrática. Então, ó, vamos lá. Desenho aqui. Esse eixo vai simbolizar a minha y', né? O eixo x, pensando nessa função específica. E aí o que é que vai acontecer? Eu tenho como raízes 1 e menos 1. Então, você vai colocar aqui menos 1 e 1. E a concavidade dela vai ser para cima, porque o A, que é o 3 ali no caso, né? Ó, veja, exatamente o 3, ele é positivo. Então, o esboço seria algo mais ou menos assim. Então, vai ser mais, mais, mais e mais, 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 mais e mais, quando está na parte de cima, e menos quando está nessa parte de baixo, né? Que vai para a parte de baixo do eixo. Então, o que é que nós vamos ter? Ó? A função f, né? Eu vou chamar de f, embora eu estou chamando ali de y, né? Será crescente em menos infinito até menos 1 e 1 até mais infinito. E decrescente em menos 1. Ok? E aí, além disso aqui, como está variando, né, de mais para menos no menos 1 e de menos para mais no 1, então, ó, resumindo a história, eu percebo que em x igual a menos 1 eu tenho um ponto de máximo, né? Porque a minha derivada veio de um valor positivo. Então, esse ponto crítico aqui vai ser um ponto de máximo. Ops, desculpa, né? Troquei aqui as bolas. É o outro, né? Que é o menos 1. Ponto de máximo. Porque está vindo de positivo para negativo. E no 1, a derivada passa de negativo para positivo. Então, é um ponto de mínimo. Ok? Agora, para finalizar, vamos fazer o estudo da concavidade. Para isso, eu vou estudar o sinal da segunda derivada. E a segunda derivada é 6x, né? Então, ó, mais a mesma coisa eu vou ter que fazer aqui de novo. Eu vou colocar aqui. E aí eu vou fazer agora o estudo pensando na segunda derivada. Como é 6x, ela vai ter raiz, né, em x igual a 0, que é meu candidato a ponto de inflexão. Lembre que só vai ser ponto de inflexão se a concavidade de fato mudar. Então, ó, vai ser mais ou menos assim, porque é crescente, né? Porque é 6x. O 6 é positivo. Então, aqui é mais e aqui é menos. Ok? Então, nessa regiãozinha daqui, ó, é côncava para baixo. E aqui é côncava para cima. Então, o que é que eu vou ter, né? O gráfico de f será côncavo, ou terá concavidade, né? Para baixo em menos infinito até 0
e côncavo para cima em 0 até mais infinito. Essa é a ideia. Note, como está tendo mudança de concavidade no zero, né? Logo, 0 vai ser ponto de inflexão. Por quê? Porque teve uma mudança de concavidade lá. Então, mudou concavidade, derivada também, a segunda vai ser nula, ponto de inflexão na história. Então, gente, já temos todas as estratégias, só que agora eu vou fazer o seguinte, né? Teve mudança de concavidade no zero, e que ponto é esse, né? Que é ponto de inflexão. Eu disse que 0 é ponto de inflexão. Ele não é, né? Em 0 temos um ponto, né? Porque para ser ponto, eu preciso ter componente x e componente y. Então, quem seria o ponto de inflexão? Quando x é 0, a minha função dá 3. Então, ó, quem é o ponto de inflexão? 0, 3. Então, agora dá para a gente poder fazer o gráfico. Vamos lá? Então, deixa eu pegar aqui a régua. Opa. Opa. Então, eixo x, eixo y. Vamos marcar, né? No 0, eu vou ter aqui 1, 2, 3, que é o ponto de inflexão. 1 em 1. E menos 1 e 5, né? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar aqui? No 0, temos uma mudança de concavidade. O gráfico é côncavo para baixo antes do 0. Gente, já dá para sentir que a coisa vai ser assim, ó. E aqui, ó, côncavo para cima. Aí veja que, de fato, menos 1 e 5 é ponto de máximo. Ok? E aí, por que ele vai ter esse tipo de concavidade específica, né? Porque a minha função, ela também é crescente nessa região. Ela cresce, 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 cresce. Depois fica decrescente e cresce novamente. Tá bom? Então, temos aqui, ó, ponto crítico, que é ponto de máximo local também. Ponto crítico, que é ponto de mínimo local também. E eu tenho aqui um ponto de inflexão. Dá para calcular ainda os intervalos, a parte com os eixos, também dá para ver, inclusive, que é um valor negativo, mas geralmente a gente não cobra tanto quando aparecem funções de grau mais alto. Se você quiser, dá para vir aqui no GeoGebra. Opa, deixa eu ver onde é que está o GeoGebra aqui facilmente. Então, ó, vamos lá. Esse aqui já é gráficos de vídeos antigos, né? Y igual x ao cubo menos 3x mais 3. Tá aqui, ó. Exatamente a mesma ideia que a gente já tinha ali, né? Do gráfico da nossa função. Ok? Vamos fazer a letra C. Vou pegar aqui, são 5. Fiz algumas continhas já antes para não fazer fio aqui na frente de vocês, que a gente às vezes erra a conta com muita facilidade. Letra C. Y igual x menos 2 ao cubo mais 1. Então você pode desenvolver esse cubo? Pode, mas eu não vou fazer isso nem aqui nem na China, né? Então vamos lá. Vou derivar assim mesmo. Primeira e segunda derivadas. Então, olha o que é que nós vamos ter aqui, quando eu vou calcular, né? Vou usar a regra da cadeia. Então, y' vai ser 3x menos 2 ao quadrado mais 1. Y, duas linhas. Aí sim, eu vou abrir. Esse aqui, quando eu estava fazendo a continha, eu abri a conta. Você pode abrir aí, tranquilamente. Que vai dar, no final das contas, 3x ao quadrado menos 12x mais 13. Ok? E vai dar um valor, na verdade, que não tem raiz. Essa é a parte mais chatinha aqui da conta. E depois vamos ter aqui y, duas linhas. Que vai dar, na verdade, 6x menos 12. E o que é que vai acontecer aqui? Quando a gente quer igualar isso aqui a zero, isso aqui, na verdade, não vai ter uma raiz. Então, vamos ver com calma como é que a coisa vai funcionar. Eu quero calcular os pontos
críticos da minha função. Para ser ponto crítico, y' tem que ser igual a zero. Ou seja, 3x ao quadrado menos 12x mais 13 tem que ser igual a zero. Aí vamos lá pensar no delta, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui dá 144 menos 168, que é um valor negativo. Não tem raiz. Então, na verdade, não tem um valor real para que isso aqui aconteça. Então, logo, f, estou chamando a função de f, né? Não tem pontos críticos. E aí, detalhe, né? Uma vez que ela não tem ponto crítico e ela é com cavidade para cima, então quer dizer mais ou menos assim, ó, que quando você desenha o gráfico está todo na parte de cima. Então ele é sempre positivo. Ok? Então, ó, em relação a crescimento e decrescimento, né? Vou colocar assim. Note que y' é sempre positivo. Logo, a função é sempre crescente. E aí, depois a gente pega a segunda derivada, né, para poder fazer o estudo da concavidade. E aí a concavidade, eu quero que y duas linhas, eu vou fazer o estudo de y duas linhas, né? Primeira coisa, observe que y duas linhas, gente, vai ser igual a zero quando 6x menos 12 foi igual a zero, ou seja, quando 6x foi igual a 12, portanto, quando x foi igual a 2. Isso aqui é um candidato a ponto de inflexão e eu vou ver se realmente vai mudar, se não. Para isso, vamos fazer o esboço aqui do eixo, né? E vamos fazer o nosso estudo. Eu estou querendo ver y duas linhas. Marcar o 2 aqui. E aí, note que aqui eu tenho um valor positivo, então o esboço ficaria assim, né? Para a parte de cima. Então, ó, positivo, 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 negativo, negativo, negativo. E aí o que é que acontece? Isso quer dizer que antes do 2 a concavidade é para baixo, depois do 2 a concavidade é para cima, né? Então, daí F tem gráfico com concavidade para cima em 2 infinito e para baixo em menos infinito 2. Ok? Então agora vamos juntar tudo, né? Agora eu vou calcular que é esse valor quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, você substituindo aqui, ó, vai dar automaticamente aqui 0. 0 mais 1, ou seja, o nosso ponto de inflexão, como tem uma mudança, né? Portanto, ó, vou até colocar. Temos 2, 1 como ponto de inflexão. Ok? E se você quiser até ver, quando você substituir x igual a 0, isso aqui vai dar menos 8 mais 1, que é menos 7. Então, quando eu for escrever o esboço do gráfico agora, vai ajudar muito essa análise também. Porque, ó, eu vou colocar aqui o eixo x, vou colocar aqui o eixo y, e aí eu vou colocar o menos 7 aqui, que é onde ele toca. Depois eu vou colocar 2, 1, aqui. E o que é que eu sei? Antes do 2, a concavidade é para baixo. Né? Então, ó. Depois do 2, concavidade para cima. Não está bem desenhado isso aqui, porque não está aparecendo a concavidade para baixo ali, pelo amor de Deus. Espera aí. Fazer assim, eu vou voltar aqui. Acho que é a posição que eu estou com... Aqui, ó. Pronto, acho que agora melhorou, né? Infelizmente, só vai ficar mais grossinho se eu fizer de cima para baixo. Algo mais ou menos assim. Vamos agora ver no GeoGebra para a gente verificar que realmente a coisa funciona. Então, ó, vou sumir a outra. Y igual x menos 2 elevado a 3 mais
1. Então, de fato, vai tocar no menos 7, como vocês estão vendo aqui, né? E ali vai ter essa dinâmica do ponto de inflexão mesmo, assim como eu tinha comentado para vocês. Não tá mil maravilhas, mas eu acho que deu para entender mais ou menos como é que deve ser o gráfico, né? O esboço. Ok? Então, vamos agora para as últimas duas que eu também trouxe para vocês. Vamos lá? Na letra D, nós vamos ter a seguinte função. Y igual x à quarta menos 2x ao quadrado. Então vamos lá, galera. Primeiro passo, primeira e segunda derivadas, né? Não tem muito segredo aqui. Y' vai ser, na verdade, 4x ao cubo menos 4x. E y, duas linhas, vai ser 12x menos 4. 12x ao quadrado, né? Menos 4. Então, vamos lá. Vamos agora determinar os pontos críticos. Já quero te convidar a observar, né, que a y', nossa, eu posso isolar o 4x aqui, ó, que vai ficar x ao quadrado menos 1. E você pode lembrar facilmente, né, que isso é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1. Tem que lembrar dos vídeos lá de limites, né? Onde a gente usou muito esse produto notável da soma pela diferença. Então, usando esse fato aqui agora, muita coisa nos ajuda, porque ó, y' vai ser igual a 0 quando esse produto todinho for 0. E para o produto de três coisas no campo dos reais, né, ser 0, algum deles tem que ser 0. Então, para 4x ser 0, eu tenho que x tem que ser 0. Para x mais 1 ser 0, x tem que ser menos 1. E para x menos 1 ser 0, eu tenho que x tem que ser 1. Então, nós temos exatamente essas três partes aqui. Então, beleza. Agora vamos, então, prosseguir. Eu já tenho aqui em três lugares onde tem pontos críticos, né? Então, vamos substituir lá dentro, né? Então, o que acontece? Quem é que é o y0? É 0 à quarta, 2,0 ao quadrado, ou seja, 0. Y a menos 1, menos 1 à quarta, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, menos 2, que é menos 1. E aí eu tenho também y1, que é 1 à quarta, mesma coisa, que também dá menos 1. Então, olha quem são meus pontos críticos. 0, 0, menos 1, e 1, menos 1. Aqui são os nossos pontos críticos. Agora, nós vamos para a parte, né, de observar como é que funciona o crescimento e o decrescimento, que é literalmente estudar o sinal, né? Como eu tenho aqui o produto, né, de 4x com x mais 1 e x menos 1, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever aqui, né, desenhar, três retas. A quarta vai ser o produto de todas elas. Então a primeira vai representar o 4x, segunda o x mais 1 e a terceira o sinal de x menos 1. E a última, o produto de todo mundo. Ok? Então o que é que vai acontecer? 4x, sua raiz é 0. Vou colocar as raízes aqui bem separadas para nos ajudar, né? Pronto. O 4x, 4 é positivo, então vai mais ou menos assim o desenho. Então, mais, menos, menos. X mais 1, a sua raiz é menos 1. Então, ele vai ser esse mesmo desenhozinho, só que começando do menos 1. Ó, então, vai ser mais aqui e menos aqui. Equivalentemente, nessa outra vai ser a partir do 1. Então, vamos observar. Ó. Produto de três coisas com mais, né? Mais por mais dá mais, com mais dá mais. Mais por mais dá mais, com menos dá menos. Menos por mais dá menos, com menos dá mais. E aí, menos por menos dá mais, por menos dá menos. Então, é que nós vamos ter, né? A função será crescente
em menos 1, 0, e 1 até infinito, e decrescente em menos infinito até menos 1 e de 0 até 1. Além disso, olhando para os nossos pontos críticos, como menos 1, a derivada sai de negativa para positiva, então ali eu tenho um ponto de mínimo, né? Então isso aqui, ó, eu vou colocar só o nome mínimo aqui. A mesma coisa vai acontecer com o outro. E no 0 é que eu vou ter um ponto de máximo. Ok? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. E agora, vamos finalizar a história observando a concavidade. Que é estudando agora o sinal da segunda derivada, que é 12x ao quadrado menos 4. Então, vamos lá. Eu tenho ali 12x ao quadrado menos 4, né? E a gente já sabe, vamos fazer o estudo aqui rapidinho, ó. 12x ao quadrado menos 4. Isso aqui vai ser igual a 0 se somente se acontecer isso, se somente se eu vou ter mais ou menos a raiz de 4 sobre 12, ou seja, 2 raiz de 12. Fatorando aqui, a raiz de 12 a gente pode ver como 2 raiz de 3, que daria isso, que a gente agora racionalizando, né? Pode parar por aqui, ou você racionaliza que vai dar raiz de 3 sobre 3, né? Aí vai do que você prefere. Eu vou deixar dessa forma aqui primeiro, tá certo? Eu vou ter menos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, como o 12, né, que é o A, é positivo, então a concavidade é para cima. Aí eu vou ter positivo, negativo e positivo. Ou seja, nós vamos ter o seguinte, né? Daí, o gráfico da função será côncavo para cima, em você coloca menos infinito, menos 1 raiz de 3, 1 raiz de 3 infinito, né? E será côncavo, ou terá concavidade, né? Para baixo, em você coloca menos 1 raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Ok? Teria que calcular o valor desses aqui, né? Eu já fiz a continha antes. Vou só colocar, vocês podem fazer a substituição. Quando temos esse valor, a gente tem que o valor de y, tanto em mais como em menos 1 sobre raiz de 3, dá exatamente menos 5 nonos. Certo? E como estamos tendo mudança de concavidade, está aqui os nossos pontos de inflexão, né? Que seria 1 raiz de 3, menos 5 sobre 9, e o outro, menos 1 sobre raiz de 3, menos 5 sobre 9. Tá bom? Vamos agora só fazer o esboço do gráfico. Vai ficar bem complicado aqui por causa desses valores mais quebrados. Mas é só para vocês poderem entender e o vídeo ficar bem completo, né? Tem que mostrar o professor fazendo ao vivo, que se ele errar, vocês dizem o professor errou, então eu posso errar também. Então, x, y, e vamos marcar os pontos. 0, 0, menos 1, menos 1, e menos 1. Eu tenho pontos de inflexão. É bem complicado de fazer, eu nem fiz a continha antes, quanto é que ia dar mais ou menos. Mas isso aqui vai dar algum valor entre 0 e 1 e 0 e menos 1, né? Então fica meio difícil. E os dois são quebrados aqui, né? Então, enfim, vai aparecer algo do tipo... Vamos colocar que vai ser aqui, menos 1 sobre raiz de 3, e o outro seja aqui. Então, digamos que esse que eu vou colocar de vermelho seja o ponto de flexão. Estou me arrependendo porque o desenho devia ter ficado mais... bem maior, né? Opa, deixa eu diminuir a borracha, que está sendo azul o programa. Em resumo, vai ficar mais ou menos assim, então. Vamos tentar desenhar o gráfico.
Ó, ele é côncavo para cima, né? Depois que desse vermelho para a esquerda, né? A parte negativa. Então ele vai ser algo assim. Côncavo para baixo entre os dois pontos vermelhos. Então vai ser assim. Côncavo para cima, depois de novo. Então é como se fosse um W. Para você verificar que eu não estou errado, né? Importante. Opa. Ó. Vamos lá. Outra função agora. Deixa eu apagar essa daqui. Y igual x elevado a 4 menos 2x ao quadrado. Olha aqui, a espécie do W, né, que a gente teve aqui, ó. Né? Ok? Então vamos lá voltar. E agora vamos finalizar o vídeo, né? Espero que vocês inclusive estejam gostando. Eu trouxe agora um com a função com potência número 5, né? Então, para piorar a situação. X à quinta menos x à quarta. Vou escrever menos dessa vez. Vamos lá. Primeiro, ó, a derivada primeira, 5x à quarta menos 20x. E a derivada segunda vai ser, na verdade, 20x ao cubo menos 20. Opa, esqueci aqui, ó. E aqui, na verdade, então vai ser o seguinte, né? É 60x ao quadrado. Então, vamos lá. Vou poder colocar coisas em evidência, então vou colocar um x ao cubo aqui em evidência. Vai ficar, então, 5x menos 20. E aqui eu posso colocar em evidência x ao quadrado. Vai ficar... Inclusive, daria para ter colocado mais coisas, né? Mas eu vou deixar assim mesmo. Ok? Então, por essa primeira, como eu falei, eu vou escrever menos aqui. Eu sei que a minha derivada vai ser zero quando um dos dois do produto for zero, né? O primeiro só vai ser zero quando x for zero. Né? X ao cubo só é zero assim. Ou, olhando para esse outro, veja que não é difícil perceber que é quando x for igual a 4. Então, eu tenho pontos críticos aqui. Substituindo na nossa função, ó, então y0 é 0, então eu tenho ponto crítico 1 aqui, que é o 0, 0, esse aqui é ponto crítico. E o outro, quando x é igual a 4, eu vou ter 4 elevado a 5 menos 5, e aí eu não fiz a continha. Então vamos lá, que eu vou pegar a calculadora para fazer agora. Então, 4 elevado a 5 dá 1024. 4 elevado a 4, 256. Isso vezes 5, 1280. E quando a gente subtrai de 1024, vai dar menos 256. Então, outro ponto crítico está aqui. Isso aqui também é um ponto crítico. Né? Os candidatos a ponto de inflexão é quando a minha derivada segunda for zero. Então, ou x é zero, que é para x ao quadrado ser zero, ou note que é quando x for igual a 3. Então, estamos aqui com esses candidatos, né? Quando x é igual a 3, eu vou ter o seguinte, porque aqui quando x é zero, a gente já calculou. E quando x é 3, então eu vou ter 3 elevado a 5, que vai dar 2, 4, 3, menos 5, 3 elevado a 4, que é 81. Isso aqui vai dar 5, 40, 405. Tendo subtraído 2, 4, 3, vai dar menos 162. Então, ó, candidatos a ponto de inflexão, tem que ver se a concavidade muda, e aqui temos os pontos críticos. Agora vamos estudar o sinal dos pontos críticos, né? Então vamos lá. Então vamos ver aqui crescimento e decrescimento. E aí é o seguinte, né? Eu tenho um produto aqui. Então, a ideia é no primeiro ser o x ao cubo, certo? Que sempre é assim. Quando passa do zero ele é positivo e antes do zero ele é negativo. E o outro é 5x menos 20, né? E como a sua raiz é 4 e ele é crescente, então aqui é mais e aqui é menos. Fazendo a relação, então, já que estamos olhando, né, para o produto, então vai dar mais aqui, menos aqui e mais aqui. Fiz mais rápido porque vocês já estão
acostumados, né? Então, aonde é que a minha derivada, onde é que a minha função vai ser crescente? Então, ó, a função será crescente em menos infinito até zero e de 4 até mais infinito. E ela será decrescente em 0 até 4. Note que quando eu olho para x igual a 0, né, está mudando de mais para menos. Então esse aqui, ó, é um ponto de máximo. E o outro vai ser um ponto de mínimo. Já era de se esperar, né, pelo valor menos 256. Agora falta terminar com a parte da concavidade. Como eu tenho x ao quadrado e ele é sempre positivo, só vou olhar para o sinal de 20x menos 60. Como a sua raiz é 3 e o 20 é positivo, então ele vai ser algo dessa forma, então mais para cá e menos para cá. Então, ó, vai ter concavidade para cima em 3 até mais infinito e concavidade para baixo em menos infinito até 3. E aí nós agora podemos fazer um pequeno esboço do gráfico, né? Vamos tentar fazer aqui agora esse esboço. Né? Então, y, x. O que é que vai acontecer? Vamos marcar, né? Ponto crítico 0, 0. Que, sim, como no 3 teve mudança, né? Então, em 3 eu tenho um ponto de inflexão, ó. Em 0, 0 não é ponto de inflexão, não. Ok? Só inflexão, exatamente o 3 menos 162, porque é onde tem mudança, né? Inclusive, eu vou marcar ele aqui, ó. No 3, e diz lá que é menos 162. Vamos dizer que o menos 162 seja aqui. Então, aqui eu tenho um ponto de inflexão, da concavidade tem que mudar. E depois, lá no 4, já bem baixo, eu vou ter aqui o valor de menos 256. Né? O qual vai ser um ponto de mínimo, né? E vai ser mais ou menos assim, ó, concavidade para cima quando a gente passa do 3. Então vai ser mais ou menos assim, ó, concavidade para cima, concavidade para baixo. Ok? Vamos ver no GeoGebra que realmente eu acertei. Já dou a dica, repito infinitas vezes isso em sala de aula também. Usem o GeoGebra na hora de estudar. Nessa hora é crucial. Então, x elevado a 5, deixa eu apagar o anterior, é menos 5x elevado a 4. Opa, tá errado isso aqui, né? X tá 5. X elevado a 4. Na verdade, 5x elevado a 4. Então, está aqui menos 5x elevado a 4. Que eu desenhei errado as coisas. Como é que foi que fiz isso, né? Calma, gente, que eu estava entrando aqui em estado de desespero, me perguntando o que é que eu tinha errado. Qual é o problema, né? Então, vamos diminuir o gráfico para vocês poderem ver o que foi que aconteceu. Ó, eu olhando para cá, e o que foi que eu errei? Eu errei o quê? Eu errei uma derivada, eu não errei nada, né? Então, é porque, na verdade, a escala, né? Tá bem complicadinha de ver aqui, mas o nosso gráfico realmente está certo. Né? Então, é isso. Para vocês também verem, é importante usar o GeoGebra, mas é importante também confiar no seu tato, né? Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, deste vídeo, espero que venha um 10 aí para vocês. Né? Notem que depois que você vai fazendo tanto, né, pelo menos eu estou sentindo isso enquanto eu gravo os vídeos, vai se tornando muito natural, né, fazer toda essa conta. Então é isso. Pessoal, aguardo vocês nos demais vídeos e maratonem aqui nos vídeos do canal.
tá bom? Tem muita coisa legal, especialmente acerca de cálculo 1 para vocês. Até mais, então.